carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 9, versículos de 19 a 33. Ouça com fé a leitura da Escritura e desde já faço uma súplica à igreja, a você também que vai participar dessa pregação depois aí na sua casa, de maneira online. Muitas vezes, irmãos, diante de um texto, nós somos levados a nos desconectar dele, pensando o seguinte: nossa, isso aqui é um texto muito intelectual, isso aqui é muito sofisticado, isso aqui é para o seminário, para a academia, não tem nada a ver com a minha vida. Lê do engano. Na verdade, a palavra de Deus, ela é de uma prática incrível. Cada palavra aqui pode ser praticada por nós em nossas vidas. Veja, uma vida afastada da palavra de Deus é só o cometimento de heresias. Para que vivamos uma vida na prática de maneira agradável a Deus, nós temos que conhecer a revelação da palavra de Deus. Portanto, não se desconecte aqui da explicação, da exposição do texto, porque você vai ver no final que há boas aplicações práticas. A palavra de Deus, nós temos que saboreá-la em nossos dias. Você precisa experimentar o poder da palavra de Deus na tua vida. De fato, ela não pode ser uma ideia abstrata, intelectual, desconectada com o teu viver, de forma alguma. Por isso que tem aplicações nos sermões. Nós explicamos o texto, o Espírito Santo já vai comunicando a você muitas coisas, e no final nós fazemos algumas outras aplicações. Ou seja, nós vamos trazer essa ideia teológica de maneira prática para a tua vida. Amém? Então isso é para você não se desconectar enquanto eu estou explicando aqui o texto para você, tá? A palavra de Deus é maravilhosa, irmãos. Ela não pode ser encarada por nós como uma terra árida, uma terra difícil de arar. Ai, que dureza ficar ouvindo a explicação desse texto. Não, em nome de Jesus. Isso não é o proceder de um coração que ama a Deus, ama a Cristo. Cristo é a palavra de Deus encarnada, e hoje nós temos aqui a palavra que Ele deixou. Então tem que ser uma alegria, um privilégio, irmãos, vocês serem expostos à explicação da palavra de Deus. A gente não reflete sobre isso. Quantas pessoas estão agora em outros lugares ouvindo conversa de pregador, piada da boca de pregador, e pela graça de Deus, Deus nos congrega aqui porque Ele quer comunicar a palavra dEle às nossas vidas. Isso não é para qualquer um. Então é motivo da gente agradecer a Deus. A palavra de Deus nessa noite, para mim e para você, ela diz o seguinte, Romanos 9, de 19 a 33. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode um objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios? Assim como também diz em Oséias, chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que se lhes disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, cabalmente e em breve. Como Isaías já disse, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma, e semelhantes a Gomorra. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação, vieram a alcançá-la. Todavia, a que decorre da fé. E Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito, eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Até aqui a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, que privilégio, Deus, é ter lido a tua palavra.
Ó Pai, que o Teu Espírito Santo nos dê o entendimento da verdade que o Senhor quis revelar por meio do Teu servo Paulo à igreja de Roma naqueles dias. Ó Senhor, que esta verdade habite também nossa mente e o nosso coração, para que o Teu nome receba glória na vida transformada dessa igreja aqui em Nova Granada, para que os membros, as pessoas que o Senhor tem trazido aqui para essa igreja, Senhor, elas possam colher as bênçãos do Senhor, a partir de uma vida desperta pelo entendimento da Tua palavra. Que seja assim, ó Deus, para a glória do Teu nome e para o bem da Tua igreja. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o Paulo iniciou esse capítulo 9 aqui revelando uma grande tristeza no seu coração. Qual que era? Ele olhava para muitos da sua nação, do judaísmo, judeus, descendentes de Abraão na carne, e os via perdidos eternamente. Por quê? Porque rejeitaram Jesus como Messias. E ele chega a dizer que, se possível, ele daria até a própria salvação dele, para salvar algum dos judeus, mas ele não podia fazer isso. E muitos judeus, então, começaram a perguntar assim: ô Paulo, peraí, então diante de tantas promessas de salvação que Deus deu a Israel, mas se muitos em Israel não serão salvos, falhou a palavra de Deus então em salvar o seu povo? Paulo vai dizer: de maneira alguma. Quem disse que Deus vai salvar toda a descendência biológica de Israel? Não. Os descendentes que são salvos de Israel são os filhos sobrenaturais de Abraão. Aqueles que, como Abraão, creram que de maneira sobrenatural, aos 100 anos, dele viria um descendente. E que por meio da fé nesse descendente, pessoas de todas as nações seriam salvas. Pois bem, aqueles que dentre a descendência biológica de Abraão creu nessa promessa de salvação, esses são os filhos de Deus. Os filhos de Deus de Israel não são aqueles que nascem de maneira carnal, da vontade humana de um homem ou uma mulher. Não, são aqueles que nascem pela fé. Como nasceu, por exemplo, Isaac, como nasceu, por exemplo, Jacó, de maneira sobrenatural. Vieram de mães que eram estéreis, portanto, do ponto de vista humano, estéril. Sobrenaturalmente, humanamente, era impossível que eles nascessem. Eles precisaram nascer de uma maneira poderosa, sobrenatural. Quando os seus pais creram em Deus, Abraão creu, veio Isaac. Isaac creu, e aí veio Jacó. Nasceram de maneira sobrenatural, não de maneira ordinária, de maneira natural. Porque Deus, Ele chama de maneira sobrenatural os seus filhos. E daí, Deus decide amar Jacó e decide não amar Esaú. Dois pecadores que no ventre de Rebeca lutavam. Deus diz: eu vou amar esse, Jacó. Vou continuar a minha aliança com ele, Jacó. E vou rejeitar Esaú. E o judeu ouvindo isso aqui se escandalizou. Mas peraí, Deus é injusto, então deveria amar a ambos. E Paulo vai explicar: quem disse? Ambos são pecadores diante de Deus? Nenhum dos dois tinha crédito diante de Deus para ser eleito, para ser amado. Deus, então, Ele derrama a sua misericórdia diante de quem Ele quer e o salva. E Ele, de outro lado, deixa entregue aos seus pecados, endurecendo esse coração na vida de outras pessoas, como fez com Esaú, por exemplo. E agora então, depois de Paulo revelar essa soberania de Deus na eleição, na rejeição, em quem Ele ama, em quem Ele deixa entregue ao seu coração, endurecido pelos seus pecados, nós entramos aqui nesse texto, porque alguém poderia objetar o seguinte: ora, se é Deus quem acolhe ou rejeita um pecador, Ele não pode reclamar quando alguém não o obedece. Olha só. Por quê? Ué, porque foi Deus quem assim determinou, na sua soberania, que alguém não obedecesse. Paulo vai responder aqui a esse atrevido presunçoso, revelando que a soberania de Deus não elimina a responsabilidade humana por sua própria rejeição. Meus irmãos, eu vou pregar para vocês um texto da Escritura aqui, que é um dos textos mais difíceis. Doutrina difícil. É aliar soberania de Deus de um lado e responsabilidade do homem de outro. E talvez você não concorde com ela. Talvez você não entenda, mas como eu digo, você não pode dizer que ela não é bíblica. Está aqui, Paulo está começando a falar isso desde o início do capítulo 9.
De modo que quando o pecador vai para o céu, é porque a misericórdia de Deus o levou para lá. Quando o pecador vai para o inferno, ele vai por sua própria culpa, por seus próprios pecados. Deus não tem nada a ver com isso. Daí o título desse sermão aqui, muito simples: a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Primeiro, Paulo vai dizer aí nos versículos 19 a 21, que a criatura, ela não pode pedir contas a Deus. É um absurdo. Olha o versículo 19: tu, porém, me dirás, ele está imaginando um judeu, de que se queixa Deus ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Esse objetor aqui, ele está dizendo o seguinte: ora, se é Deus quem rejeita um pecador por sua soberana vontade, esse pecador não pode ser culpado por sua rejeição, por ir para o inferno. Meus irmãos, Paulo está dizendo, esse questionamento a Deus parte de uma premissa equivocada. Qual é? De que Deus é culpado pela rejeição do pecador. O pecador que não foi eleito para a salvação, não foi assim declarado por Deus, mas sim porque rejeitou a Deus em sua vida. Ele não foi eleito para a salvação, ele não foi declarado por Deus nesse sentido, mas ele não foi porque ele rejeitou a Deus em sua vida. Ele rejeitou a sua palavra, a Cristo, o que começou a ser visto quando Adão pecou. E aqui há algo importante que a gente precisa entender e que as Escrituras revelam. Deus é um ser pessoal, ele é Espírito puríssimo, mas ele é uma pessoa, não é assim a Trindade? Um Deus só, que se manifesta no Pai, no Filho e no Espírito, em 3 pessoas. Pois bem, há características da pessoalidade de Deus na Escritura. Uma delas, sabe qual é? A vontade. Irmãos, Deus tem vontade também. Vontade, ânimo. E a Bíblia mostra, pelo menos, 2 tipos de vontade de Deus. Primeiro, é uma vontade secreta, uma vontade decretiva, diante da qual o pecador não pode fazer nada. Deus, de maneira secreta, lá na eternidade, ele já decretou todas as coisas. É a vontade secreta de Deus. Os salvos e aqueles que vão ficar endurecidos pelo seu pecado. Essa vontade secreta, o pecador não pode fazer nada. Ele nem a conhece, mas Deus tem outra vontade. Uma vontade que ele revelou, que a gente chama de uma vontade preceptiva, de preceito. Onde é que Deus revelou essa vontade dele e que nos cabe conhecer? Na palavra dele. A gente vê isso, por exemplo, olha só, lá em Deuteronômio 29 e 29. Olha o que a gente vê lá em Deuteronômio 29 e 29. É um texto muito conhecido. Fala dessas 2 vontades. Lá a gente lê assim, ó: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, ou seja, a sua vontade secreta, a vontade decretiva, que ninguém conhece. Porém, as reveladas, a vontade declarada de Deus, nos pertence a nós, a nossos filhos para sempre. Para quê? Para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Portanto, meus amados, Deus tem uma vontade revelada na Escritura, para quê? Para que o pecador a conheça e busque obedecê-la. Essa aí nos compete. A vontade secreta de Deus, eu não sei, mas a vontade revelada por Deus, me compete saber. E aí a gente começa a ver a doutrina da soberania de Deus e a doutrina da responsabilidade humana. Se eu não sou responsável pela vontade secreta de Deus, que eu não tenho nenhuma interação e nem conhecimento, pela vontade revelada, eu sou responsável. Você quer ver qual é a aplicação disso aqui? Olha o que a gente lê em Lucas 22, 22. Lucas 22, 22. É um texto muito usado para essa questão do embate entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Uma não exclui a outra. Lucas 22, 22. É fácil guardar, né? 2 patinhos na lagoa. 22, 22. Olha o que Jesus está dizendo na ceia sobre Judas Iscariotes. Antes de ler o versículo, Jesus está dizendo assim, você sabe por que eu vou para a cruz? Porque o meu Pai determinou isso. Lá na eternidade, eu e ele, no conselho da redenção, nós decidimos que seria assim. Mas eu vou ter que ser entregue por um pecador. E ai dele.
Olha o que Jesus está dizendo aqui. Porque o Filho do Homem, é um título que Jesus usava para ele, na verdade, vai segundo o que está determinado. Determinado por quem? Pelo Pai, por Ele mesmo, na eternidade, a vontade secreta de Deus. Isso iria acontecer na vida de Jesus. Agora, olha só. Mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Ai, Jesus, mas você não está sendo traído porque o Pai determinou? Você mesmo se ofereceu voluntariamente? É verdade, soberania de Deus. Mas isso não elimina, não isenta o juízo, a responsabilidade de Judas Iscariotes. Ele vai ser condenado porque ele rejeitou Jesus, porque ele entregou Jesus, porque ele vendeu Jesus por dinheiro, por 30 moedas de prata. Irmãos, ninguém pode resistir à vontade decretiva de Deus, por meio da qual ele determina tudo o que acontece, inclusive a entrega de Cristo aqui. Mas isso não isenta o homem de responder por seus atos, notadamente quando rejeita a obediência e serviço a Deus, por escolha própria. Judas entregou Jesus por ganância, por escolha própria, foi o pecado dele. Ele deixou de ouvir o Evangelho, de acolher a Cristo como o Messias prometido para a sua salvação, ele o rejeitou para a sua própria condenação. É o que Jesus está dizendo aqui, lançando um juízo sobre Judas Iscariotes. Portanto, o homem é responsável por isso e não Deus. O homem é responsável por rejeitar a Cristo, rejeitar o Evangelho, quando ele decide pecar. Aqui, no texto de Romanos 9, dentro do contexto, Faraó não pôde resistir à vontade secreta de Deus. Por quê? Ora, ele não havia sido eleito para a salvação, mas diante das pragas que Deus enviara a ele e ao seu povo no Egito, era sua responsabilidade se curvar diante de Deus e adorá-lo, o que ele não fez. E era essa rejeição a Deus que o lançaria no inferno, por sua própria escolha, por sua própria culpa. Então, irmãos, respondendo a esse judeu atrevido no seu ataque à justiça de Deus, Paulo vai combater aqui a presunção do seu oponente, que sendo criatura de Deus, vai querer pedir contas ao seu Criador, querendo compreendê-lo em todos os seus caminhos. Olha comigo os versículos 20 e 21 de novo. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Olha o contraste no versículo 20, entre homem e Deus, criatura e criador. Veja, eles estão em categorias distintas, como o artista e a sua obra de arte. Quem determina como a obra será finalizada nas mãos do artista, não é a obra, é o artista. Do mesmo modo, é Deus como criador do homem, quem do mesmo pó, do mesmo barro, decide fazer um vaso para a honra, para o seu deleite, e outro para a sua ira, para descarregar a sua justiça pelo pecado, recebendo glória no final. A resposta à pergunta aí do versículo 20, pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? É um sonoro não. Não pode. E sabe no que eu pensei aqui? Na fábrica de cristais, lá em Gramado. Não sei se você já viajou para Gramado. Quando você vai para lá, como turista, é muito comum você visitar fábricas que fabricam cristais, vasos de cristais. É muito legal a fabricação daquilo. E em algumas fábricas é montado um palquinho, uma oficina, e tem uma arquibancada para os turistas sentarem para acompanhar a feitura de um vaso de cristal. É derretido o cristal num forno altamente aquecido, sai incandescente na ponta de um caniço de ferro. Aquele artista começa a soprar e começa a encher de ar e vai criando uma espécie de cabaça. Vocês já viram isso? Vai criando uma espécie de cabaça ali, de bexiga, de cristal, e ainda é incandescente. E ele vai dando forma àquilo. Ele vai jogando pó, vai mudando a cor daquele vaso. E um dia eu estava lá vendo a fabricação de um vaso desse. E era tão bonito o vaso, e estava todo mundo assim, estupefato. Mas você sabe o que o soprador fez em determinado momento? Ele quebrou. Pá! Todo mundo ficou estarrecido com aquilo. Mas como assim? Estava tão bonita essa obra de arte.
Mas veja, ele como artista, não poderia fazer isso para começar um novo vaso? Um vaso melhor? Entenderam? Claro que ele poderia, ele é o artista. Olha que interessante isso aí. Paulo, então, ele está dizendo aos seus leitores, sobretudo aos judeus, que se Deus, como um oleiro, quem mexe com o barro, do mesmo barro, da mesma humanidade caída em pecado, se ele decidiu salvar alguns, fazer uns vasos bonitos, deixando outros entregues à perdição dos seus pecados, fazendo vasos ruins, vasos de ira, em razão dos seus próprios pecados, se Deus decidiu fazer isso, quem poderá arguir de injustiça ou de não saber trabalhar? Eu podia falar para aquele artesão, por que você fez isso, rapaz? Estava tão bonito. Claro que eu não poderia ter falado isso a ele. Isaías, pensando nisso nos seus dias, olha o que ele disse em Isaías 45, 9, está registrado lá. Ai daquele que contende com o seu Criador, e não passa de um caco de barro entre outros cacos. Acaso dirá o barro ao que se lhe dá forma, que fazes? Ou, a tua obra não tem alça? Meus irmãos, nós temos que compreender que Deus, o Deus da Bíblia, ele não estava diante de uma humanidade santa, quando ele elegeu os seus vasos de misericórdia, mas ele estava diante de uma humanidade caída em pecado, vasos de ira, de desonra. Portanto, dessa mesma matéria, essa massa de pecadores caídos por sua própria culpa, Deus tem o direito, como um artesão habilidoso, um direito de propriedade, de usar alguns para sua honra e de deixar outros entregues ao seu pecado, para sua desonra, condenados eternamente. Mas fica a pergunta, por que Deus age assim? Paulo responde, para receber glória na vida dos seus vasos de misericórdia, do seu povo, ao verem o seu poder, a sua justiça, a sua glória, manifestada nos vasos de ira. É o que a gente lê na segunda parte desse texto, que está aí dos versículos 22 a 24. No versículo 22, Paulo vai falar dos vasos de ira, que foram preparados para a perdição. Olha 22. Que diremos, pois, à vista disso? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, vamos pensar em Faraó, que é o contexto aqui do texto, segundo o versículo 17. Lá em Faraó, Deus fez o que, irmãos? Ele revelou a sua ira e o seu poder, justamente ao puni-lo, e juntamente com ele, todo o seu povo. Deus poderia ter destruído Faraó e o seu povo, desde o início das pragas que ele enviou. Mas ele suportou com muita paciência, é a palavra longanimidade. Ele suportou a rejeição de Faraó e do seu povo, até que a medida da sua ira enchesse o vaso, e na 10ª praga, então ele decidisse destruí-los. Outro episódio que Deus teve que suportar com muita paciência a rejeição das pessoas, foi no dia de Noé. Deus suportou com muita paciência, e não foi pouco tempo. A arca demorou 120 anos para ser construída. Portanto, durante 120 anos, Deus suportou com muita paciência a hostilidade de toda aquela geração, que mesmo exortado por Noé a se arrepender dos seus pecados e entrar na arca para ser salvo, eles preferiram rejeitar a mensagem da salvação, com exceção de 8 pessoas, sendo toda aquela geração varrida pelas águas do dilúvio, como derramamento da ira de Deus sobre eles. Vasos de ira, pessoas que não têm Jesus como seu Senhor e Salvador. Quer ver algumas? Esaú, Faraó, Nabucodonosor, Herodes, Judas Iscariotes, etc, etc. E quem preparou esses vasos de ira, que Deus tem que suportar com muita paciência para que depois ele manifeste o seu poder na vida deles, julgando-os? Foi Deus. Veja, o texto não tem sujeito aí, nesse versículo 22, para essa expressão no final, preparados para a perdição. Não tem sujeito. Preparados para a perdição. Quem preparados para a perdição? Nós não podemos fazer essa pergunta para descobrir esse sujeito. Isso nos mostra, irmãos, que Deus, ele não criou o mal moral, o mal existencial. Por quê? Porque Deus é luz e não habita em trevas.
e nem trevas nenhuma procedem de Deus. Quem criou o mal moral? Não há resposta bíblica para isso. Quem criou o mal que tomou conta daquele anjo de luz que se rebelou contra Deus? Foi criado bom, puro. Da onde veio o mal no coração de Adão para pecar contra Deus? A Bíblia não responde isso. O que nós podemos dizer, não veio de Deus, porque Deus é luz, e com Ele não habita as trevas. O que se pode afirmar é que Deus não criou o mal moral, existencial, filosófico, desses seres que levam essas pessoas a se tornarem vasos de ira. Esses vasos de ira, esses pecadores rejeitados por Deus, a Bíblia diz, eles são endurecidos em seus corações, como Faraó foi, desde o seu nascimento, em razão de sua natureza pecaminosa, que é avessa a Deus. E Deus, então, Ele usa cada pecador não eleito, esse vaso de ira, com propósito, para revelar nele a sua glória, ao descarregar nele sua justiça por todos os seus pecados, seja de modo parcial, punindo-o nessa vida, e de modo final e pleno, no dia do juízo final. Deus suporta esses pecadores rejeitados, como Faraó, muitos judeus nos dias do apóstolo Paulo, que haviam rejeitado Jesus como Messias, com um propósito, para ser glorificado em seus dias, como fez com Faraó e o seu povo naqueles dias, e também de modo final no dia do juízo, quando vai derramar definitivamente a sua ira sobre eles. E veja que interessante, viu? Porque aí nos versículos 23 e 24, agora, Paulo vai dizer que para dar ênfase à glória divina, ao seu poder, à misericórdia de Deus sobre o seu povo, o Israel espiritual, os filhos de Deus pela promessa, na fé pela salvação, pelo Messias Jesus Cristo, para que isso acontecesse, essa glória de Deus fosse enfática, foi que Deus suportou esses vasos de ira ao lado da sua igreja e suporta ainda hoje, e vai suportar até o dia do juízo. Olha os versículos 23 e 24 comigo. A fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória, em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Paulo está dizendo, irmãos, que Deus é glorificado na condução do seu povo, seus vasos de misericórdia, durante a história da redenção, em contraste com a destruição de seus opositores, os inimigos da cruz, os vasos da sua ira. E o estudioso da palavra de Deus aqui nos ajuda, o Hendrickson, ele nos leva a pensar nos dias do Egito, para ilustrar essa verdade. Olha que interessante. Na quinta praga, o que aconteceu lá no Egito? Morreu todo o rebanho dos egípcios, mas nenhum animal dos israelitas. Na sétima praga, lá na terra de Gósen, onde o povo de Deus estava habitando no Egito, não choveu pedra, só lá. Na nona praga, as trevas, que eram tão espessas, podiam pegar, só havia luz na habitação dos israelitas. E na décima praga, só os primogênitos dos israelitas foram poupados. Irmãos, quanta glória Deus não recebeu da parte dos israelitas nesses episódios diante da sua ira, sobre os egípcios. Imagina a nação de Israel vendo acontecer isso na vida dos egípcios, ali, e com eles nada. Deus recebeu glória na vida do seu povo, olhando para a punição dos vasos de ira. Deus estava suportando com grande paciência os vasos de ira, os pecadores egípcios aqui no contexto, para que revelasse ao seu povo seus vasos de misericórdia, seu poder, que ele estava guardando o seu povo, a menina dos seus olhos, derramando misericórdia, o seu amor sobre eles, no meio daquelas pragas, e no final libertando-os do cativeiro. E claro, nesse meio tempo, Deus recebeu glória. Paulo vai aplicar essa glória divina, que foi vista na vista do povo nos dias do cativeiro egípcio, a ele e aos seus leitores, os crentes da igreja de Roma, aí no 24, dizendo que no Israel espiritual, formado de judeus e gentios, que compunham a igreja de Roma agora, Deus é glorificado. Olha o versículo 24, os quais somos nós, vasos de misericórdia, eu e os leitores crentes dali, a quem também chamou,
salvou não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Esses vasos de misericórdia, o Israel espiritual formado de judeus e gentios, veja, Paulo está dizendo, eles são formados a partir do chamado de Deus. Alguém que ouve o Evangelho, reconhece os seus pecados, sua necessidade de Jesus Cristo e corre para Ele, recebendo-o como seu Senhor e Salvador. No passado, eles estavam crendo na promessa do Messias que viria. E depois da encarnação do Verbo, depois da cruz, eles estavam crendo em Jesus Cristo como o Filho do Deus vivo, que se encarnou para salvar da condenação de seus pecados todos os que nele creem. Essa promessa de salvação para os de fora dos muros da nação de Israel, os gentios, os judeus conheciam bem, ela já tinha sido profetizada pelo judeu há muito tempo. E Paulo aqui, ele faz questão de citar 2 textos do profeta Oséias e 2 textos do profeta Isaías, que todo judeu conhecia muito bem. Ele vai citar aí dos versículos 25 e 29, para provar que grande parte da nação de Israel só estava sendo rejeitada diante de Deus para ser salva. Por quê? Porque rejeitaram o Messias enviado por Deus para salvá-los, Jesus, a quem Paulo pregava. Mas e os gentios? Os gentios tiveram um comportamento diferente. Os gentios, gente desprezada pelos judeus, eles estavam sendo salvos porque eles acolheram Jesus como seu Salvador pela fé. Então, primeiro, vamos ler a citação do profeta Oséias. No versículo 25, Paulo cita Oséias 2:23. E no versículo 26, ele vai citar Oséias 1:10. Olha aí comigo. 25. Assim como também dizem Oséias: chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no 26. E no lugar em que se lhes disse: vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Paulo usa aqui o profeta Oséias, um profeta do século 8º a.C., que foi chamado por Deus para profetizar o exílio, tanto a Israel como a Judá mais adiante. E ambos foram punidos por Deus em razão da sua idolatria, infidelidade pactual. E ele usa isso aqui para dizer que, porque muitos da nação de Israel rejeitaram Jesus como Senhor, rejeitaram a promessa messiânica de salvação, então o que Deus fez? Deus então vai buscar os gentios para serem o seu povo, para serem chamados de sua amada, vai buscar brasileiros, vai buscar chineses para amá-los e conduzi-los a Cristo, para serem perdoados de seus pecados. Hoje, à luz do Novo Testamento, todos os que pertencem a Cristo pela fé, segundo a Bíblia, são filhos por adoção do Deus vivo, fazem parte do povo de Deus, são amados por Deus, foram eleitos em Cristo por Deus para serem vasos de misericórdia para sempre. Todos os demais que vivem sem Cristo prosseguem como vasos de sua ira, onde Deus também está sendo glorificado quando eles recebem o castigo dos seus pecados, hoje mesmo. Glória que será plena no dia do juízo, quando Deus vai descarregar sobre eles toda a sua ira por todos os seus pecados e condená-los a uma danação eterna. Dentro do Israel étnico, biológico, havia muitos judeus que eram vasos de ira, Paulo está dizendo, mas também haviam muitos que não haviam dobrado seus joelhos a Baal, 7.000 nos dias de Elias, um remanescente fiel que estava sendo salvo, que estava crendo em Jesus como Messias. É o que Paulo vai dizer agora, nos versículos 27 a 29, citando de 27 a 28, o texto de Isaías 10, de 22 a 23. E no versículo 29, ele vai citar Isaías 1:9. Então, primeiramente, ele vai citar Isaías capítulo 10, de 22 a 23. Aí, nos versículos 27 e 28. E ele vai citar, tomando o contexto do exílio sobre Israel e Judá. Paulo vai dizer que, da mesma forma que dentre os exilados, Deus manteve um remanescente fiel a Ele, Ele fará também com muitos de Israel até o retorno de Cristo. Ele vai dizer que só os que se converterem a Cristo, o receberem como Messias, serão salvos
Eles farão parte de um remanescente fiel, que é mantido pelo poder de Deus ao longo do tempo. Olha o versículo 27 e 28 comigo. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías, e esse verbo clamar, lá no original está gritando alto. É um grito que Isaías está dando ao povo. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo, porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra cabalmente e em breve. O exílio virá, mas eu vou manter salvo um remanescente fiel dentre os exilados. E olha, isso precisa ser assim, viu? Deus precisa soberanamente agir para manter um povo fiel a Ele. Do contrário, ninguém seria salvo, irmão. É o que Paulo vai falar no versículo 29, citando agora Isaías 1:9. Olha aí, como Isaías já disse: se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, uma semente, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Olha que coisa séria. Deus usa os habitantes de Sodoma e Gomorra, duas cidades conhecidas pela grande depravação espiritual e moral no passado, para comparar a depravação espiritual de muitos judeus nos dias do apóstolo, nos dias de Isaías, em razão de terem rejeitado seu filho Jesus como Messias, ou a promessa messiânica, nos dias de Isaías. Paulo, inspirado por Deus aqui, irmãos, ele usa essa citação de Isaías 1:9 para dizer que foi Deus, sua eleição soberana, quem separou da nação de Israel, tanto nos dias de Isaías, no cativeiro, quanto nos dias do apóstolo Paulo. Quem seria vaso de misericórdia? Quem seria salvo pela fé em Cristo? Meus amados, nestes versículos de 25 a 29, citando Oséias, citando Isaías, Paulo está afirmando que se Deus não fosse soberano na sua eleição, ninguém seria salvo, nem das fileiras de Israel, nem dentre os gentios de todas as demais nações, brasileiros, suíços, chineses, americanos. Eu e você não estaríamos aqui hoje. Veja a importância de servirmos a um Deus que é soberano. Veja a importância da soberania de Deus em ação, e não a minha e a sua vontade, porque se dependesse de nós, nós não seríamos salvos. E concluindo o texto, nos versículos 30 a 33, Paulo vai sumariar seus pensamentos aqui, o seu argumento, ao dizer que os gentios que nunca buscaram ser salvos de seus pecados diante da lei de Deus, eles nem conheciam. Quando eles conheceram o Evangelho e que estavam condenados pelos seus pecados diante da lei, eles se arrependeram e correram para Cristo e foram salvos. E os judeus? Muitos judeus, mesmo diante do Messias encarnado, vindo do céu para a sua salvação, o rejeitaram e permaneceram querendo cumprir a lei de Moisés por suas próprias obras, algo impossível, em razão da justiça perfeita que a lei exige e a presença do pecado no judeu não dar conta dele satisfazer a exigência da lei. Ele precisava crer para ser salvo, ele preferiu continuar cumprindo as obras da lei para ser salvo. Estava condenado. Olha comigo os versículos de 30 a 33, finalizando o texto. Que diremos, pois, à vista disso, da soberania de Deus em salvar? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la. Todavia, a que decorre da fé, e Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Então, tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Veja o que Paulo está dizendo aqui, que coisa impressionante. Os gentios, gente como eu e você, eles creram em Deus e na promessa messiânica de salvação pelo Messias, e foram salvos quando ouviram o Evangelho, foram chamados. E os judeus, muitos judeus, permaneceram nas obras da lei de Moisés para serem salvos diante de Deus e foram rejeitados. O que isso aqui quer dizer? Quer dizer que Deus não os rejeitou, os judeus que não creram em Cristo pela fé, mas eles próprios, quando rejeitaram o Evangelho a eles pregado, foram lançados na condenação. Eles já conheciam as profecias sobre o perigo de rejeitar aquela rocha, aquela pedra firme, inabalável,
sobre a qual Deus construiria a sua igreja, reuniria o seu povo ao longo dos séculos para testemunho da sua salvação. Citando aí no versículo 33 o texto de Isaías, é uma mescla. Paulo citou Isaías 28:16 e Isaías 8:14. Quando Paulo cita esses dois versículos de Isaías, aí no versículo 33, ele está sentenciando muitos judeus da sua nação à condenação, porque eles rejeitaram a pedra angular, a pedra da salvação, que é Cristo, em contraste dos gentios que a acolheram e foram salvos. Esse texto, irmão, do versículo 33, ele foi tirado do contexto do exílio de Israel e Judá. Israel iria para o exílio em razão de ter rejeitado a promessa de Deus de salvação pela vinda do Messias, buscou idolatrar outros deuses. Veja, no Antigo Testamento, Deus era essa pedra salvadora para Israel, naquele contexto lá, mas a gente sabe que isso era um apontamento à luz do Novo Testamento, essa pedra que era Deus no Antigo Testamento para Israel, que ele tropeçou e deveria ter crido. À luz do Novo Testamento, essa pedra é um apontamento para Jesus Cristo, é a pedra angular sobre a qual o edifício da igreja é construído para a salvação do povo e para a glória de Deus. Quem diz isso? O apóstolo Pedro. Foi curado, um homem foi curado, um coxo de nascença. Chamaram lá os apóstolos, Pedro e João. Na autoridade de quem você curou esse homem? E eles vão falar, foi na autoridade dessa pedra, do nome de Cristo que eles creram e não tropeçaram. Atos 4, de 11 a 12, Pedro vai dizer, abre aspas, este Jesus é pedra rejeitada por vós. Os construtores, está falando para os judeus que estavam condenando eles ali, a qual se tornou a pedra angular, a pedra de esquina, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Fecha aspas. Atos 4, de 11 a 12. Isso aqui significa que para Paulo e para Pedro, Jesus é Deus. Essa pedra que no Antigo Testamento é o próprio Deus para Israel, agora, à luz de Paulo e de Pedro, é o próprio Jesus. Portanto, é um texto que aponta para a divindade de Jesus, Deus encarnado. Ele é a pedra, e ele foi abertamente rejeitado por muitos judeus, para sua própria condenação, e vem sendo ainda hoje. Mas aquele que nela crê, não é envergonhado, não é confundido. Que palavra maravilhosa para mim e para você. Deus é soberano, o homem não. Deus é quem salva, o homem não pode se salvar por suas obras. E a soberania de Deus não elimina a responsabilidade humana por sua condenação. E como é que a gente pode aplicar essa verdade às nossas vidas? Apenas algumas aplicações. Olha só, primeiro, o que esse texto fala para mim e para você? A soberania de Deus sobre a sua vida não faz dele autor dos seus pecados. Não faz. Deus é soberano, mas quem escolhe desobedecê-lo muitas vezes é você, sou eu. Se você morrer e abrir os olhos no céu, foi a misericórdia de Deus quem levou você para lá. Mas se você morrer e for para o inferno, a culpa é sua, não de Deus. Não use a doutrina da soberania de Deus para justificar os teus pecados. O Evangelho tem sido pregado a você para que você se arrependa dos seus pecados, lute para abandoná-los e confie somente em Jesus Cristo para o teu perdão e salvação diante de Deus. Embora Deus seja soberano sobre a sua vida, e Ele está tudo escrito, mas a resposta ao Evangelho pregado a você é sua. E ela dará conta da tua salvação ou da tua condenação. Isso é para a gente pensar, meus irmãos. Que privilégio e grande responsabilidade é termos a palavra de Deus nos exortando a confiarmos em Jesus para a nossa salvação. Em Jesus nós estamos salvos. Fique tranquilo, é promessa de Deus, você não precisa se preocupar. Mas a questão é, você está com Jesus? Em segundo lugar, você pode fazer perguntas para Deus, meu amado. Mas veja, não há problema em você se dirigir a Deus fazendo perguntas, questionando, mas cuidado com a tua atitude. Não seja presunçoso, não seja arrogante. Presunçoso no sentido de chegar diante de Deus querendo saber mais do que Ele. E como que se aplica a minha vida e a tua isso aqui? Veja, talvez muitas coisas que você planejou em vida não deram certo.
ou agora mesmo. Talvez muitas orações tuas não estão sendo respondidas da forma como você gostaria. E talvez você seja um ressentido diante de Deus. Cuidado. Cuidado para julgar a bondade, a justiça, o amor daquele cujos caminhos e planos estão acima do que você pode conhecer. Deus conhece o final da tua vida antes dela ter começado. Eu e você não conhecemos. Está tudo escrito. O chamado é para você esperar nele, confiar nele, de que ele é o teu Deus, um Deus soberano, que está no controle absoluto de tudo que te acontece, e ele vai conduzir todas as coisas na tua vida, boas ou ruins, para a tua glória final. Nós temos que aprender a confiar nesse Deus, mesmo quando não entendemos coisas que acontecem em nossas vidas. Em terceiro lugar, o que esse texto fala para mim e para você? Se você é cristão, Deus chamou você para que Ele fosse glorificado na tua vida. A glória não é sua, mas é de Deus, que te salvou ao te unir pela fé a Jesus Cristo, e te transformou em um vaso nobre, um vaso de misericórdia, onde Ele tem derramado a sua misericórdia a cada dia, tem te resgatado das trevas, da morte eterna, tudo isso para que Ele seja glorificado na tua vida. Portanto, cuidado com o teu testemunho como cristão nesse mundo. Em tudo que você faz, é sempre o nome de Deus que está imbricado, está sendo exaltado por você, ou está sendo enlameado pelas tuas escolhas diárias. Oh, meu irmão, que grande responsabilidade você ser conhecido como cristão. Cristão significa discípulo de Jesus Cristo. Eu creio nele, eu o obedeço, eu estou salvo por ele. Eu quero servi-lo com tudo que tenho, com tudo que sou. Eu quero morar com ele pela eternidade. Mas há um compromisso, há um testemunho a ser dado. Por mim e por você. Você não consegue sozinho, mas pelo Espírito Santo habitando em você, você vai conseguir. O Espírito Santo habita em você, para que você consiga, na força e no poder e na graça de Cristo, dar esse testemunho de alguém que é diferente. As pessoas vão olhar para você e vão falar assim: esse homem é diferente, essa mulher é diferente, esse jovem é diferente, ele reage de maneira diferente a aflições, a coisas que o mundo espera, onde você se desespere, que você blasfeme de Deus, que você chute o balde e abandone tudo, que você bote uma corda no pescoço. Você não reage assim. Pela unção do Espírito Santo, a tua reação é diferente, principalmente ao lidar com aflições. E ainda, se você tem familiares, amigos, conhecidos que você ama e que revelam um estilo de vida, hoje, de rejeição a Deus, revelam um estilo de vida, de vasos de ira de Deus, esse texto está dizendo para você e para mim: não desanime, não desanime em tuas orações por essas pessoas, no teu testemunho diante delas, porque Deus é soberano e pode alcançá-las, num piscar de olhos, transformá-las em vasos de sua misericórdia, pela fé em Jesus Cristo, atribuindo a essas pessoas a justiça de Cristo e salvando-as. Lembra da vontade decretiva de Deus? Você não conhece a vida dessa pessoa. O que cabe a você é continuar orando pela transformação dela, para que o Evangelho a alcance e testemunhar do reino de Deus diante dela, porque pode ser que ela esteja dentro dos decretos de Deus para ser salva, tenha sido um vaso que Deus elegeu na eternidade para ser salvo também. A soberania desse Deus então nos dá esperança diante de pessoas difíceis, não é? Que a gente conhece, que a gente quer que encontre a salvação, que encontre Jesus, que mude de vida. A soberania de Deus nos dá essa esperança. Continue firme, orando, dando o seu testemunho diante dessas vidas. Deus pode mudá-los. E por fim, o que Paulo diz aqui claramente? Entenda que a salvação de sua alma e de seu corpo no dia do juízo, quando Cristo voltar e te ressuscitar, essa salvação é unicamente pela fé em Jesus Cristo. Não há outro caminho. Você não será salvo por suas obras, por sua religião, por seu desempenho na igreja, por sua vida pessoal, na sua vida social, no melhoramento do seu caráter, como é pregado. Você não vai ser salvo por isso. Você vai ser salvo unicamente crendo em Cristo,
como aquele que por sua obra de cruz ofereceu a Deus um sacrifício perfeito no teu lugar, para que Deus te poupasse da condenação de teus pecados, quando condenou os teus pecados em Cristo, para te absolver diante da sua lei. Portanto, se é assim, meu amado, abandone a sua confiança em você, coloque a sua vida nas mãos de Jesus. E sabe o que o texto diz aqui, terminando no versículo 33? Você não vai ser confundido, você não vai ser envergonhado diante de Deus, quando tiver que prestar contas da tua vida no dia do juízo final. Ah, Jesus já pagou o preço da tua redenção, confia nele. Amém? Graças a Deus pela palavra de Deus, pela aplicação da palavra de Deus às nossas vidas. Que privilégio, meus amados, é podermos ouvir a pregação dessa palavra e termos ela aplicada à nossa vida.